Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao primeiro Corfcast, uma iniciativa do KPLX TV para termos aqui várias pessoas que fazem parte da história do clube, fazem parte da história da modalidade e, quem sabe, no futuro, outras modalidades. E não podíamos ter outro convidado para o primeiro episódio do que o Vasco Condado, fundador do nosso clube, referência do Corfball Nacional. Vasco, está tudo bem? Tudo bem, olha, desde já, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Mais uma vez, na vanguarda e a lançar desafios e a lançar sementes para que o clube e para que a modalidade fique cada vez mais consolidada. E isso para mim é uma alegria enorme. E, portanto, queria desde já partilhar esta alegria e os parabéns pela iniciativa. Olha, obrigadíssimo. Eu estou até um bocado nervoso por esta iniciativa. Espero que corra bem, espero que as pessoas vejam que também aprendamos um pouco mais de todos os contextos que nós temos à volta da nossa modalidade, que é tão particular. E se calhar era por aí um bocadinho que eu gostava de começar, Vasco. Era como é que chegaste a este mundo? Sei que estiveste presente praticamente desde o início, quando foi construída a modalidade, mas conta-nos um pouco como é que foi a tua primeira interação com o corfball. Olha, o meu primeiro contacto foi na faculdade. E o corfball estava a dar os primeiros passos e tinha colegas meus que foram a um torneio na Holanda. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Isto e é eles o vieram, INEF, é o INEF na altura. o ISEF. Já era O ISEF, ok. ISEF, também não sou assim tão velho, ok? Era ISEF, a atual FMH. E então eles foram a um torneio, olha, sinceramente já não lembro se era universitário, se era uma taça dos clubes campeões europeus, já não me lembro. E então vieram a contar a experiência e eu sempre gostei de coisas novas, de experimentar coisas novas. E mais do que isso, aquilo que me desafiou, para além das características, foi o poder fazer parte e contribuir para o crescimento de uma coisa nova. Isso foi sempre um desafio. E o feedback que eles deram daquela viagem foi realmente não só a parte desportiva, as características da modalidade, foi como toda a envolvência social da modalidade. Isso despertou-me logo o interesse e, como eu disse há pouco, a novidade, o poder fazer parte de uma coisa nova, de algo que estava a crescer e que estava a aparecer, e com um conjunto de características pedagógicas que eu claramente me identifiquei. Como por exemplo? Eu venho do rugby e, portanto, uma coisa completamente diferente. Sim, completamente. Aliás, hoje em dia ainda estou ligado ao rugby, mas aquele desafio de olhar para uma coisa nova, uma modalidade nova com características únicas, fez-me até deixar o rugby para o corfball. E essa foi a minha porta de entrada. O meu primeiro contacto foi esse. Quais são, estavas a falar de algumas características que pronto, que para ti fizeram sentido e que consideraste diferentes? Queres nomear algumas? Se calhar serem equipas mistas será maior, mas... Claro, essa claramente é se calhar a principal, e muito numa lógica de profissional, isto é, eu sou professor de Educação Física, portanto trabalho num contexto escolar e é um contexto misto. E identifiquei na modalidade e à medida que ia aprofundando o conhecimento enquanto jogador, enquanto técnico da modalidade, percebi que efetivamente em termos pedagógicos, essa noção de coeducação
haveria aqui um leque enorme de experiências que podiam ser feitas em termos escolares, e por isso nada melhor do que entrar dentro do meio e perceber o que é que era a modalidade. Depois aquela questão muito, uma modalidade muito cooperativa. Este conceito que está por trás de que todos os jogadores têm uma função concreta, mas que sozinhos não conseguem resolver nada. Eu posso ser um ótimo lançador, mas se a bola não chegar até mim, eu não posso fazer nada. Eu posso ser um ótimo lançador, mas tenho um ótimo defesa, se não tenho nenhum colega para passar a bola e desmarcar-me, também não posso fazer nada. E, portanto, isto para também explicar a quem possa não saber, devido à ausência do drible, não é? Que faz com que nós não consigamos... E da progressão individual. Eu para progredir, não posso progredir com bola e, portanto, preciso de alguém para poder fazer essa progressão no campo e explorar o espaço, explorar as oportunidades. E, portanto, eu acho que foram estas duas características iniciais que mais impacto tiveram em mim. Portanto, a questão do misto e da coeducação que a isso está associado, e o caráter muito cooperativo que, pelas características das regras, imprime à modalidade. Esse caráter muito cooperativo. Foram esses os dois grandes pilares que me fizeram olhar a modalidade com muito mais atenção e querer saber, e querer experimentar, e querer depois implementar. Uma das coisas que eu também senti muito diferente quando entrei para esta modalidade, tendo praticado outras, e tu também tiveste a experiência também do rugby e continuas a ter, é a vivência da equipa é bastante diferente. Pelo menos para mim, a vivência de o que se chama de balneário tem diferente, não é melhor nem pior, mas é muito diferente do que eu tinha vivido nos esportes só masculinos e no passado. Também sentiste essa diferença? O que é que poderias dizer dessa diferença do contexto, que é o que falaste no início, creio, do contexto social da equipa, que por ter ambos os géneros promove outro tipo de situações em equipa? E deixa-me acrescentar um bocadinho, para além dessa questão do balneário e dessa componente social, e que efetivamente também me influenciou e também me despertou o interesse, essa dimensão social. Há aqui uma dimensão também do próprio treino e do próprio jogo. O que é que isso implica os dois géneros jogarem em conjunto? Porque, quer queiramos, quer não, homem e mulher são diferentes e reagem de uma maneira diferente ao stress, à competição, à cadência do treino, às exigências da relação, etc, etc, etc. E, portanto, há aqui uma dimensão completamente diferente da modalidade, pelo facto de tu teres os dois géneros em conjunto. E há um aumento muito grande da complexidade, para quem também não está a par, a complexidade do treino, a complexidade das situações de treino ou de jogo aumentam, porque há mais diferença a ser gerida num treino, que é também outro fator comum. Exatamente. Há variáveis que não existem numa modalidade, vamos chamar monogénero, não sei se este termo existe, se não. Acabámos de inventar, já está marcado, está marcado. João, faz aí o copyright do termo. Monogénero parece bem. E falou-se de que é um clube na vanguarda, portanto acabámos aqui de arranjar mais uma solução para fazer a distinção entre aquilo que é o corfball, uma modalidade mista, e pronto, e as outras que são monogénero. Exatamente. Trademark. Quem não sabe, quem está aqui a produzir é o João Pedro, também atleta do KPLX, ele teve agora aqui a intervenção e que também nos vai acompanhar aqui no podcast. Força, Vasco. E que para mim também é um gosto ter aqui o João, porque este clube nasceu muito nesta relação que se criou à volta da modalidade, e aqui pegamos também se calhar nesse fator social, que foi o contexto do clube ter nascido à volta de uma escola, né? Neste caso de um colégio, em que houve esta relação que eu fui criando com os alunos através da modalidade, e para mim é um gosto ter aqui o João como ex-aluno
e acabou por ser ex-colega de equipa, que também é giro ver, também é uma característica gira que tu consegues, com diferentes escalões, jogar com o mesmo nível competitivo com diferentes escalões e diferentes idades. Pronto. Já estamos a fugir muito, mas voltando a essa questão, realmente a característica mista dá uma dimensão social extra competição, até porque eu tenho que treinar, tenho que viver fora do jogo com os dois géneros e, portanto, definimos objetivos comuns com características diferentes e, portanto, essa dimensão social extra jogo, extra treino tem uma amplitude muito maior, por isso mesmo, mas, como eu disse, também intrajogo com as tais variáveis de treino que estão claramente aumentadas por esta característica. Boa. Puxando se calhar um bocadinho atrás, algumas dessas pessoas que tu referiste que foram a esse torneio e que depois acabaram por trazer a modalidade, podemos dizer aqui alguns nomes, eu não sei se são estes, mas é o Mário Godinho, não é? Não sei se foi o Nuno Ferro no início. O Mário Godinho, o Nuno Ferro, o Carlos Granja, o Jorge Ramos foram assim as referências. Já era Natália Correia. O Rogério Gomes, na altura, já estava mais ligado a um clube e não aos Sassueiros, na altura aos Sassueiros. O Duarte Alão, o Raul Ribeiro. O Rogério Gomes, que acho que ainda tem uma escola de corfball nos Maristas, estamos a falar deste Rogério, certo? Exatamente. O Duarte Alão, que atualmente é treinador do CCOB, portanto, do Clube de Corfball de Oeiras. Lembras-te mais pessoas desse grupo? O Ramiro Fernandes. O Ramiro Fernandes também foi assim uma peça importante porque tinha ali uma vertente social muito grande. Ele era um excelente relações públicas. Portanto, também foi alguém que me marcou e marcou um bocadinho aquela geração que no fundo hoje olhamos, é a mesma geração, mas que não deixa de ser ligeiramente uma segunda geração a seguir ao Nuno Ferro, ao Jorge. Há aqui uma segunda geração, que sou eu, é o Duarte. Okay. Porque vocês estavam a iniciar, não é? E eles já estavam no final, era isso, do curso? E eles sim. Eles estavam no final da faculdade, nós estávamos no início da faculdade, e portanto eles eram os mais velhos, não é? Eles eram a equipa A do ISEF, não é? Okay. Nós começámos por ser a equipa C do ISEF, não é? E nessa altura era formada quase só por estudantes universitários? Sim, praticamente as equipas, a equipa A e B, tinham alguns que já tinham acabado a faculdade, de resto era tudo estudantes lá do ISEF. Depois começámos com uma equipa que nós chamámos os ISEFinhos, okay. Onde estava o Pedro Oliveira, o Marco Gonçalves, que eram miúdos ali de uma escola de Linda a Velha e que nós trouxemos para o clube como equipa de formação, no fundo. Ok. E nesta altura, tu depois continuaste a praticar durante a faculdade e após a faculdade? Foi isso que aconteceu? Sim. Sempre no ISEF? Sempre no ISEF. Sempre no ISEF. Na altura, um momento importante para mim também e de no fundo, de machadada final na paixão pela modalidade, foi que em 1991 organizámos em Lisboa, na altura era a Taça dos Clubes Campeões Europeus,
Hoje a Europa Cup. Pronto. Não, agora, não, já mudou. Agora Agora é a já Liga mudou, dos não é? Campeões. A Liga dos Campeões. Agora é mesmo Liga dos Campeões. Pronto. Peço desculpa, mas É tudo a mesma coisa. pronto. Mas organizámos em Lisboa, a Federação organizou e eu fui convidado para participar na comissão organizadora. Pronto. E aí foi a estocada final. Aí fiquei completamente Agarrado, ficaste agarrado. Fiquei agarrado, fiquei completamente viciado. O que é que achas que... Não Porque é que esse evento agarrou-te assim dessa forma? Foi o espírito de equipa para aquilo correr bem? Várias foi coisas. Ver equipas internacionais a jogar, não é? Essa foi a principal, ver equipas internacionais e ver o jogo na sua qualidade máxima. Ao mais alto nível, não é? E Portugal sempre teve equipas boas e competitivas, mesmo a termos internacionais, mas aquilo era efetivamente, a equipa holandesa era outra dimensão, outra dimensão. E, portanto, em termos técnicos, percebi que o jogo era muito mais para além daquela riqueza pedagógica. E para mim isso fez toda a diferença. Estás a falar da riqueza competitiva, não é? Competitiva, do nível alto a que se pode chegar, não é? Técnica, física, tudo. Portanto, para além da vertente pedagógica e da riqueza pedagógica, vi ali não só uma modalidade ótima para ter na escola, mas vi ali uma modalidade desportiva, com uma vertente competitiva ao nível de qualquer outra modalidade. Depois, a tal questão social, ver aquela dimensão social que na Holanda tem ainda uma dimensão ainda maior, pelas características que eles têm, mesmo em termos de organização, dos clubes, da sede dos clubes, e que isso alimenta claramente essa... Queres explicar um pouco desse pormenor, para quem não sabe qual é que é essa diferença que eles têm em termos de organização dos clubes à volta da modalidade? Eles claramente, a maior parte dos clubes têm o seu campo próprio, e à volta dele tem sempre uma clubhouse, uma sede, e há uma grande envolvência da família. E, portanto, o fim de semana é ocupado à volta do corfball, mas num espaço físico próprio. Isso potencia tudo. Potencia o aparecimento de novos talentos, a adesão das famílias à parte de organização, de estrutura, de treino, de apoio, de financiamento, tudo. E, portanto, o clube tem ali enraizado num espaço físico a sua estrutura, o que lhe dá uma dimensão completamente diferente. Pronto, o que estamos a falar o Clubhouse, temos ali uma zona em que tem restaurante, café, tem bar, onde se podem fazer festas à noite, onde se faz festas à tarde, diversas atividades para todas as idades, tudo à volta de uma vista para o campo, onde normalmente estão sempre a decorrer jogos dos mais diferentes escalões. É isto, não é? Eles começam nos mais novos e estão o dia todo até aos veteranos, até aos veteranos. Até aos veteranos, e tem uma escala ou de família ou de equipa que é responsável. Sim, normalmente tem até o pai, o filho ou a avó jogarem todos no mesmo clube, ou a avó e a avó, que eu já vi isto acontecer quando estive lá, a jogarem na mesma equipa de veteranos, com os seus 50, 60 anos, o que é uma coisa incrível que não dá para... é muito mais difícil de replicar noutra modalidade. Portanto, é esta envolvência toda, não é? Eu ainda espero jogar com o meu neto. Ainda não tenho, mas ainda espero jogar com o meu neto. Pronto. Exatamente. Joguei com o meu filho, com o meu filho, e ainda espero jogar com o neto. Espero jogar com o neto. E é bom ver que, neste momento, na modalidade, já temos filhos claramente a jogar, já de topo, e já temos netos a começar a mexer na bola. A começar, é verdade. E a brincar. E, portanto,
Acho que aquele desafio de construir uma coisa de início está a dar Está a dar. resultados, está a ver. Há aqui uma coisa consolidada. Há aqui um projeto, que passou por muita gente, que implicou muitos sacrifícios de muita gente, dedicação a 200%, e que vemos que existe um projeto concreto, um corpo de modalidade já construído. Falta muita coisa, mas que cada um tem que continuar a dar de si para isto que faz todo sentido. E eu acho que este projeto vosso pode ser. Não, este do podcast, não, já, como é que se chama? Qual é o nome oficial? Corfcast. Okay. Pode ser aqui um impulso importante também para outros projetos, outros desafios que ajudem a continuar a consolidar a modalidade. Acho que este sentido histórico que também estás aqui a trazer, acho que é muito importante, porque há muitas pessoas que praticam modalidade também não têm esta noção de onde é que veio, as pessoas que às vezes conhecem por outras vias, que impacto é que tiveram num ou outro ponto, e perceber que esta caminhada que estamos veio de muita gente, uns que ainda estão presentes, outros que estão e não estão, outros que ainda continuam todos os dias a dar o seu contributo. Mas esta perspectiva histórica acho que pode ser muito importante para as pessoas também poderem ver que nós, no fundo, somos rivais dentro do campo, mas estamos todos aqui a contribuir para o mesmo, que é o mais importante. Isso é essencial. Quando não conseguimos perceber isso, são passos atrás que damos na modalidade e no crescimento da modalidade. Por isso é que é importante que cada um tenha essa humildade de perceber a importância do outro, com as suas características, com as suas diferenças, mas a importância do outro num projeto que precisa de todos. Boa. Se calhar voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, então depois nesse campeonato, não é? Imagino que a seleção portuguesa tenha participado. Sim. Na altura o selecionador já era o Kees Roddenberg. Já era o Kees? Já. Ok. Ele teve 2 períodos, aliás, espera aí, não me confundas, que a idade já não é... não sou do INEF, mas a idade já é grande. Não, esse campeonato, quem participou foi o ISEF, portanto, porque era a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Exatamente, portanto, não era a seleção, correto. Depois... O ISEF porque seria o campeão nacional, correto? O ISEF porque seria o campeão nacional, exatamente. Pronto. Depois, efetivamente, houve em 98 um europeu no Estoril, que também foi um marco importante. Aliás, também foi um marco importante na minha vivência do corfball, que foi um bocadinho um regresso, que eu, quando assumi um desafio familiar diferente, fiz aqui uma pausa. Quando me casei, parei a modalidade, mas 3 anos depois não consegui, voltei precisamente em 98, quando Mário Godinho me convidou para a organização do Campeonato Europeu Sénior no Estoril. Aí já as seleções, e com o Kees Roddenberg como selecionador. Pronto, mas isso já foi depois. Então, isso quer dizer que paraste em 95, é isso? Mas parei em 95. 91, então de 91 a 95 continuaste sempre no ISEF? Continuei sempre no ISEF. E chegaste, como é que foi? Chegaste a equipar? Cheguei, é assim, eu nunca fui um jogador top, mas era um jogador, acho eu, era um jogador muito esforçado, muito combativo. Eu acho que aí vinha do rugby, portanto era um jogador claramente combativo, e a minha principal característica ou qualidade era mais em termos defensivos. Okay. Eu normalmente ficava a defender o atacante adversário mais perigoso. Pronto.
Portanto, cheguei à equipa A. Acho que não fui muito mais longe, porque acabei de jogar aos 25 anos. Acho que se calhar poderia ter ido um bocadinho mais longe. Não há aqui qualquer arrependimento, Ok. até porque eu não sou um jogador alto, mas era um jogador muito combativo. Sabes que para quem te viu a jogar como eu nos 40 e a qualidade que tinhas, e o ano passado ainda fizeste uns jogos nos 40, qualidades ofensivas, isso para mim é uma surpresa, estar a ouvir isso, que a principal qualidade era a defesa, porque tu não... pronto, desde que eu te vejo a jogar, sempre um jogador marca muitos pontos, com um bom lançamento, com uma boa capacidade de desequilíbrio. Isso veio mais tarde, então? Isso veio mais tarde? Não, é que este tempo em que eu não joguei, nas aulas, passava o tempo todo a lançar a cesta. Não, mentira. Não, não, eu acho que aqui o jogo não é só físico, não é? É muito de leitura do jogo, de conhecimento, de momento. Eu acho que a experiência permite-nos ter uma leitura diferente do jogo. Permite-nos percebendo melhor a experiência e a maturidade vai nos ajudar na leitura do jogo. E isso é uma das características, que o defesa tem que reagir ao nosso momento, não é? E, portanto, se nós conseguimos, enquanto atacantes, usar bem o momento, temos vantagem. Temos vantagem. Agora, como eu tinha excelentes atacantes, o Nuno Ferro era um atacante fantástico. O Duarte era um lançador que não é tecnicamente, ele que me perdoou, mas tecnicamente era um lançamento muito puxado, mas era muito eficaz. E, portanto, eu sempre apostei muito no treino defensivo. Se calhar era também onde vias que podias lá chegar, sim, não é? Que podias sim, fazer a diferença face aos sim, que estavam. sim. Ok. E, portanto, foi o meu trajeto enquanto jogador foi muito nessa linha. Eu investi muito na parte defensiva, até pela minha largura de ombros. Portanto, o atacante tinha mais dificuldade em me contornar, e os braços de macaco, como eu digo, que tenho. E, portanto, apostei muito nessa, mais na vertente defensiva, embora uma das características da modalidade é precisamente esta obrigatoriedade do jogador desenvolver as capacidades tanto ofensivas como defensivas. E para quem está mais longe da modalidade, e esperemos que isto chegue a quem não está ligado à modalidade, há aqui dois momentos em simultâneo, ou eu estou a defender, e então naquela fase de jogo são as minhas capacidades defensivas que têm que ser postas em causa. De 2 em 2 pontos eu passo a ter outra função, e portanto são mais as minhas capacidades ofensivas que têm que aparecer. E eu aí era muito um jogador de suporte. Pronto. O que isto implica é, como nós estamos num período de 2 golos só a atacar, se nós não tivermos valências ofensivas, nós não temos mais valia em campo, mesmo que sejamos os melhores defesas, porque a equipa também não vai conseguir marcar esses pontos, até porque só existem 2 pessoas de cada género em cada, nós chamamos quadrado, cada conjunto de 4 jogadores. Portanto, se um deles não consegue oferecer parte ofensiva ao jogo, a equipa também não vai conseguir desbloquear, seja do rapaz ou das raparigas, não vai conseguir desbloquear. Portanto, seja a nível de suporte, seja a nível de marcação de pontos, alguma coisa nós temos que ter positiva a nível ofensivo, senão não vamos ter espaço para poder competir ao mais alto nível. Então isso significa que fizeste parte ainda de algumas... Foi sempre equipa A até mais ou menos 95? Tens memória, recordas-te? Sim, eu lembro-me que não foi o ponto final, porque fui até o final da época, mas o ponto alto na minha fase final foi a participação na Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 95, em Budapeste. Pronto, fizeste parte dessa equipa do ISEF. Do ISEF, que foi essa competição. Como é que isso correu?
Como é que foi essa experiência? Foi a única, nesse caso, como jogador? Enquanto jogador, enquanto equipa A, foi. Ok. Depois tive várias, foi numa coisa que infelizmente eu acho que caiu um bocadinho, que foi os campeonatos europeus universitários, Ok. que nós, enquanto ISEF, íamos todos os anos, e era sempre uma Não experiência sabia. muito gira, muito interessante, que criou aqui umas raízes muito fortes, não só entre nós, como à modalidade. Uhum. E mesmo lá fora, normalmente esse campeonato era sempre na Holanda, era sempre na Holanda, e eu desde essa altura que tenho amigos, uma amizade muito grande por N pessoas da Holanda, uns que quando vêm cá a Portugal não deixo de almoçar com eles, que são amigos Ficam para sempre, não é? pais Ficam e para sempre. amigos e outros, importante, amigos do corfball português. Alguns até que têm sido maltratados entre aspas, em que deram muito ao corfball português e que se calhar hoje em dia o corfball português não lhes dá o reconhecimento, e o reconhecimento às vezes pode ser uma palavra, um telefonema, quando eles estão cá. Mas pronto, isto é. Não pode ser que este também ajude a reavivar essa memória. Não, eu acho que Mas é esta, importantíssimo. Acho é, que é importantíssimo, porque o corfball português e a evolução e a consolidação tem aqui ou melhor, teve aqui um papel muito importante de uma organização que a Federação Holandesa tinha, que era cada uma das associações regionais era responsável pela promoção e pela dinamização do corfball num determinado país. E no nosso caso era o host, que todos os anos fazia pelo menos uma digressão com a sua seleção regional durante uma semana a Portugal. E que andava pelas escolas, pelos clubes, e que dava aquela dimensão internacional, davam uma qualidade técnica importantíssima para o desenvolvimento das nossas capacidades, davam uma imagem, aquela imagem que eu disse e que me cativou do que é que era a competição, do que era o nível competitivo. As experiências que eu tive, eles sempre que vinham, eu usava os meus connections para eles quase sempre iam lá ao colégio uma vez. E eu tive a oportunidade de ver realmente o impacto que aqueles atletas com 2 metros, aquelas raparigas com 1,90 m loiras, a velocidade e o tipo de jogo que faziam, que cativavam, que cativavam, para além da dimensão técnica, e por isso o corfball deve muito a isso, e é um conjunto de pessoas que anualmente vinham cá uma vez, às vezes duas, outras individualmente 3 vezes por ano, para nos ajudar a também com desenvolver a este, com este modalidade. espírito de missão, não é? Em prol da modalidade. Sim. Isso depois, infelizmente, quando a Holanda reorganizou um bocadinho a sua estrutura federativa, em que juntou algumas associações, não sei se eles deram como o trabalho por concluído, mas eu acho que foi pena se ter perdido um bocadinho isso. Houve uma altura que nós ainda tentámos desenvolver aqui uma lógica de clubes gêmeos, mas isso depois acabou por não se consolidar essa ideia, e eu acho que é uma ideia que devia continuar em cima da mesa. Porque uma das coisas que foi importante para mim, por exemplo, era esse contacto regular que nós tínhamos dentro daquela região. O nosso era o host, o ISEF estava ligado ao Dalto, o Sassueiras estava ligado ao SKF, se não, assim. Então, mas espera, se estavas a falar do nosso, era o nosso campo, porque o ISEF estava ligado ao Dalto.
O ISEF estava, no fundo, fazia eram twin clubs com ok. o Dalto. Sim, Portanto, a associação regional holandesa arranjou sim, sim, alguns sim. clubes que Eu se percebi. disponibilizaram para. E isso fazia, por exemplo, com que o Dalto nos recebesse no final do ano uma comitiva do ISEF que ia lá fazer jogos com eles, fazer treinos com eles, e fomos durante 4 ou 5 anos seguidos no final do ano, fazer estágios lá no nosso clube gêmeo. Exato. Ok. E isso teve um impacto extraordinário em quem foi lá. Pegávamos nas carrinhas de 9 lugares, íamos daqui 2.500 quilómetros lá para cima, todos juntos, pés para um lado, pés para o outro, mas criou aqui uma dinâmica, uma dinâmica coletiva e uma entrega à modalidade ímpar. Uma ligação que passava muito Sim, mais do que o próprio jogo, não é? E do jogar. sim. Essa parte é muito importante, destes elementos todos de que todos contam, não é? É o networking da modalidade. É impressionante estares, por exemplo, a falar desse pessoal que conheceste nos torneios universitários, não é? Que ainda hoje são teus amigos, simplesmente por essa ligação que acabou por ficar para sempre da modalidade, não é? Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Não? É mesmo aqui uma identificação, um elo comum, que é um elo que promove depois o enraizar dessas relações. Voltando um bocadinho atrás, essa dimensão social, essa característica muito, muito própria e vincada de uma modalidade que é mista e, portanto, que promove e voltamos àquelas vivências dos clubes holandeses, porque nós ficávamos a dormir lá no pavilhão e, portanto, assistíamos e vivíamos e sentíamos o ambiente de um clube, de um clube holandês. Aliás, eu continuo a ter aqui um sonho secreto. Não é secreto porque eu acho que já transmiti a alguém e acho que já contagiei alguém com esse sonho de ter um clube com o espaço próprio, com uma sede própria. Sem dúvida. Mas é assim, nós também temos que perceber as realidades sociais e económicas, não é? Porque esses clubes que têm na Holanda, que têm essas estruturas próprias, a maior parte deles são fora dos grandes centros urbanos. E eu acho que isso é um problema que neste momento o Corfball tem em Portugal, é que está só concentrado nos centros urbanos e, portanto, essa vivência à volta de um clube, ou melhor, o clube como muitas vezes o centro da própria vivência cultural e comunitária de uma comunidade, nos grandes centros urbanos, isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Pois é difícil, mas não é impossível, Vasco. Não. E vamos a isso, é esse o sonho, não é? É esse o sonho. Voltando aqui a 95, como é que foi essa experiência, estar no mais alto grau de competição de clubes na Hungria, em 95? Já sabias que ias deixar? Já. Então já foste para lá com, isto Já. é aqui pode ser aqui o último momento, não é? Foi. E foi realmente a minha despedida de solteiro. Certo. Foi isso mesmo, foi o aproveitar ao máximo aquilo pelo qual eu tinha trabalhado muito, que era ver Portugal nos vários níveis a aparecer nos palcos internacionais, a fazer parte disso e a viver na primeira pessoa essa experiência de um ambiente único que é uma competição internacional com as equipas holandesas, com as equipas belgas. Como é que correu? Havia ansiedade? Havia
Jogaste muito, jogaste pouco? Assim, nós normalmente jogamos sempre menos do que aquilo que queremos, não é? Sempre, sempre. Não, e assim, estamos aqui a brincar, mas eu tinha noção que eu não era do 8 base. Eu não era do 8 base. Não é? Portanto, tinha essa noção e sempre acho que sempre fui e aceitamos depois comentários sobre isto. Acho que sempre fui um bom companheiro, um bom jogador de equipa. E, portanto, assumindo o meu papel quando estava em campo ou quando não estava em campo. Não joguei muito, mas joguei o suficiente para me dar um gozo enorme e para me sentir útil. Como é que correu a equipa? Queres dizer quem é que jogou contigo? Quem é que era? Já não te lembras? Se correu bem, se correu mal? Tu é que és o especialista das estatísticas, tu é que gostas dessas estatísticas. Eu quase não era nascido nessa altura. Eu sou daqueles que gosto muito de saborear o momento, mas depois segue. Mas coisas, quem é que eram os teus colegas de equipa? Lembras-te? Treinador? Era treinador-jogador, não? Era treinador-jogador, era o Nuno Ferro. O Nuno Ferro e o Carlos Granja. Que era uma dupla muito engraçada. E acho que era uma dupla que se complementava muito bem. E eu sempre olhei para eles como quem mais percebia de corfball a todos os níveis. Em termos da leitura de jogo, em termos da organização do treino, da relação e da comunicação com os jogadores, cada um na sua maneira, mas de uma comunicação muito próxima, muito direta, muito objetiva, muito pragmática. E tanto foram para mim sempre uma referência enquanto treinadores. O Nuno depois continuou, o Granja, infelizmente, acho que deixou ser demais. Eu nunca contactei com ele, mas eu sei que ele depois ainda passou na fase, porque depois, entretanto, o ISEF transforma-se em Clube Corfball de Oeiras, foi assim? Sim, foi. Eu não sei, eu acho que eu cheguei a jogar nessa transição, até porque me ofereceram uma camisola dessas, portanto eu acho que é bom que tenhas, não é? Eu acho que cheguei e mais uma vez peço desculpa a quem não mas eu tive na gênese pelo menos da organização e da estrutura. Eu já confundo as coisas, se já era ISEF, se já era mas só para termos uma dimensão que eu acho que tem alguma, mas que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não tem. Por exemplo, quantas equipas tinha o ISEF? O ISEF chegou a ter 7 equipas. Que loucura! O ISEF chegou a ter 5 equipas de competição e 2 de ISEFinhos. Foi o máximo que o ISEF teve. E são de ser mais de 100 atletas, já de 100, 200 atletas, deve ser 150 para aí, não é? É impressionante. É impressionante. Não, 150 não. 150 eram 20 de cada equipa. Não. Estás a exagerar. Mas é onde ser perto de 100, não é? Onde ser perto de 100. Sim. Entre uns 80 e 90. Sim. Impressionante. E imagina o que é que isso era em termos de estrutura, de treinadores, de árbitros, e muitos de nós nessa altura também estávamos naturalmente envolvidos na federação, com o Mário Godinho. Naturalmente havia ali um conhecimento muito próximo e, portanto, ele facilmente nos ia buscar. E por isso foram anos muito intensos. Assim, eu lembro-me que eu acabava as aulas, tinha aulas normalmente só de manhã, e saía do ISEF à meia-noite. Tudo à volta da modalidade.
tudo à volta da modalidade. Entre isso e em vez de fazer mais 2 horas de caminho para casa, porque na altura o metro não ia até ao Caixo de Areia, portanto, eu demorava 1 hora de casa até à faculdade. A casa que era... Que era em Lisboa, em Alvalade, e portanto eu demorava 1 hora. E por isso, quando eu ia para lá de manhã, não vinha à meio do dia para depois voltar para lá. Pois, Depois era, treinava uma das equipas, jogava noutra, e tinha muitas vezes reuniões ou do clube ou da federação. E portanto, houve uma altura que nós tínhamos ali uma sede na Quinta da Graça. Quinta da Graça, que é ao pé do que espaço da Faculdade de é um Eletricidade, edifício não é? da faculdade que ardeu há uns anos e não voltou a ser reconstruído. Mas houve uma altura que nós, Corfball, porquê? Porque nós estávamos incluídos numa coisa que era o ISEF Agon Club, que era uma estrutura jurídica que fazia parte da Associação de Estudantes, mas que, na altura, praticamente só o corfball é que tinha vida. Né? E, portanto, houve a oportunidade de ali um espaço ser utilizado como bar e como sede, e nós ocupámos aquilo. E, portanto, tivemos ali alguma vivência de clubhouse. Muito giro, não fazia ideia. Portanto, às vezes, em vez de sair lá à meia-noite, sair lá às 2 da manhã. Essa parte, não sei se pode contar aqui. Aqui que ninguém nos ouve, não é? Aqui que ninguém nos ouve. Mas, uma vez mais, essa dimensão social aumentava e aumenta o envolvimento com os projetos e com o querer levar os projetos para a frente. E depois, quando voltas em 98, já então é para o Clube Corfball do Eiras, ou ainda eres é? Eu volto para o Corfball em 98, para a organização do Europeu, não é? Volto para o Corfball, mas não enquanto jogador. Okay. Volto só para a parte de organização. Depois, em 99, há eleições na Federação e o Mário Godinho ia sair. Tinha sido até à altura sempre o presidente, não era? Sim, desde o seu início, em 87? Desde o seu início, que era, na altura, que era o Comitê de Promoção do Corfball em Portugal. Portanto, a entidade original chamava-se Comitê de Promoção do Corfball em Portugal, que depois deu origem estatutariamente à Federação Portuguesa de Corfball. E o Mário teve desde essa altura, desde 87, desde 87 até 99, e na altura não se vislumbrava ninguém, e houve várias conversas, houve vários contactos, no fundo, de pessoas que não queriam deixar cair a modalidade, e eu era aquele que não estava em nenhum clube. Como tinha regressado à modalidade via organização. Foste um alvo fácil, então. Do europeu. Fui um alvo extremamente fácil, que é a dificuldade que eu tenho em dizer não aos desafios que eu gosto. E pronto, tive de 99 a 2003 à frente da Federação, mas fazer o melhor, mas sentia que era preciso mais dedicação do que a disponibilidade que eu tinha, porque profissionalmente também foi uma altura complicada da minha vida. Aliás, racionalmente nunca deveria ter aceito, porque a altura era complicada. E portanto depois em 2003 saí, após
após o Campeonato do Mundo do Centenário, que foi na Holanda, saí e foi o Paulo Oliveira que me sucedeu, que era meu vice-presidente, e portanto, felizmente ele assumiu esse desafio e pronto. E, portanto, esse meu regresso não foi via nenhum clube, foi via Federação, em primeiro lugar no comitê organizador do Europeu no Estoril, e depois na direção da Federação. Ok, portanto foi a nível de gestão, não é? Sim. Acabou por ser a nível de gestão. Recordas com saudade esses tempos ou foi mesmo o que normalmente é? A gente aqui pode dizer que é muito trabalho extra para muita gente contrariada e a dizer mal do trabalho, ou foi mais ameno, foi mais esse período como presidente da Federação? Assim, eu acho que eu tenho um perfil conciliador, e eu acho que isso foi importante, e acho que isso foi uma mais-valia. Naturalmente recordo com saudade, porque senti que contribuí de alguma forma naquele momento, e dei algo que o Corfball precisava. Honestamente, senti que fiquei muito aquém do que poderia ter feito. Não pus em prática muito dos projetos e muitas ideias que tinha para a modalidade, mas acho que criei institucionalmente uma boa relação com o IDP, com a Federação Internacional. O IDP, que é hoje o IPDJ, certo? Que é hoje o IPDJ, sim. E, portanto, acho que essa parte institucional, com a Câmara, acho que essa parte institucional cumpri. Houve projetos que ficaram aquém, mas é assim, a saudade que eu tenho é porque gostei, ponto final. Okay. Não é mais nada, mesmo mais nada. Boa. Então, e depois, mantens-te ligado à modalidade quando sais de... Depois, o que é que acontece? Aqui surge, eu em 2004, 2005, profissionalmente a minha situação ficou claramente estabilizada e então tenho um conjunto de alunos que mantive uma equipa escolar, e... Desporto escolar. Isto é no Colégio Santa Doroteia, já. Mas que participava nas competições da Federação. Ok. Mas isto é já no Colégio Santa Doroteia. No Colégio Santa Doroteia, sim. E então, havia miudagem que queria continuar a jogar, umas que saíram, o Miguel Costa é um exemplo disso, saiu porque não havia resposta, não havia resposta interna para aquilo, para as aspirações e em termos de continuidade pós-ensino, não havia essa possibilidade. A partir de 2004, 2005, eu senti que tinha condições para dar essa resposta e foi aí que começámos a desenhar o projeto do Corfball X. Foi a partir daí que começámos. Primeiro competindo enquanto Doroteias, e depois automatizando, criámos o Corfball X Project. Quem é que fazia parte destes artistas que estavam nessa altura a jogar pelas Doroteias? Era o Miguel Costa, não é? Seria a Rita Mimoso? O Miguel Costa já tinha saído. Nessa altura, mas fazia parte das equipas que competiam pelas Doroteias, não é? Neste período, certo? Sim. Eu ainda tenho um vídeo, do Miguel a jogar no 7º ou 8º ano, e da Rita no 5º ano, ainda tenho um vídeo desses. Desculpa, porque vocês também representaram como se fosse Portugal no campeonatos internacionais, não é? Pelo menos
eu lancei esse desafio. Havia uma coisa que era o Youth Talent Cup, que era, no fundo, foi os primórdios do Campeonato Europeu, na altura era sub-16, e era organizado anualmente por uma das associações regionais holandesas. E então, não havendo qualquer competição jovem, formal, aqui eram uns torneios, não havia nenhuma seleção. Eu, junto da Federação, disse assim: olha, eu queria muito representar Portugal, se me dão autorização para eu experimentar, enquanto clube, enquanto colégio, participar nesta competição. E, portanto, como não havia nenhuma superposição com nenhuma seleção constituída, durante 2 anos consecutivos, eu peguei nos meus alunos, e fui para o Youth Talent Cup representar Portugal. O Miguel Costa foi, já não lembro se foi nas 2 vezes, se foi só na primeira, eu penso que foi nas 2. Isto foi em, se não me falha a memória, 2000 e 2001. E, portanto, foi a primeira representação internacional do Miguel Costa, foi no Youth Talent Cup, a representar as Doroteias. E eu acho que foi também decisivo para ligar aqui um conjunto de pessoas. Aliás, eu só tenho conhecimento que isto aconteceu, Vasco, porque já tive várias pessoas que participaram nesse evento a contar-me que foram. Portanto, isso acabou por ficar marcado em muitos atletas e em muitos alunos teus. Foi uma experiência que eu acho que é importante replicar noutros contextos, desde cedo dar-lhes esta vivência. Não só veem a modalidade em termos competitivos de outra maneira, como cria umas raízes muito mais fundas. Pronto, então chegamos aí, creio que estamos a falar de 2009, creio eu. Sim. Quando existe a fundação oficial. No fundo, o clube é mais antigo, porque era o clube do Sim. Colégio das Doroteias, não é? Mas existe essa oficialização do clube. E que, pronto, conta-nos um pouco de como é que foi depois estar a gerir, porque passou de ser algo que se conseguiria, se calhar, gerir internamente através de pós-aula, não é? Uhum. Para a aventura de institucionalizar material fora da escola, horários de pavilhões, atletas já não da escola, mas que vinham de diferentes sítios. Como é que foi essa mudança? Foi muito diferente? Foi mais difícil? Conta-nos um pouco dessa experiência, do que é, no fundo, fundar um clube, não é? Assim, foi, e eu digo sempre isto, e eu acho que vocês são também a prova viva disso, que é, eu sempre quis que isto fosse um clube de corfball, não o Clube do Vasco. E, portanto, apesar de minha culpa, às vezes tenho alguma dificuldade em delegar, e não é por não confiar no outro, é sempre, às vezes, sempre o medo de subcarregar o outro. Mas sempre quis transmitir esta ideia de que isto era um projeto de um conjunto de pessoas. Não era o projeto de uma pessoa, mas era um projeto de um conjunto de pessoas que começaram comigo, que eu acho que consegui transmitir-lhes o gozo pela modalidade, a vontade de continuar na modalidade, e por isso essa responsabilidade é toda minha. Mas depois sempre tentei envolver um conjunto de pessoas para que isso fosse possível. E, portanto, sozinho nunca o conseguiria fazer. Aliás, mais do que isso, nunca o quereria fazer.
E por isso sempre quis envolver pessoas e sempre pedi que essas pessoas envolvidas fossem envolvendo outras pessoas e que transmitissem sempre duas coisas que para mim eram essenciais, ou melhor, três. Primeiro, que fossem fiéis ao que é a modalidade. Não é? Depois, que fossem fiéis a um conjunto de princípios em termos pessoais, em termos humanos, em termos sociais, que para mim são incontornáveis para qualquer organização. E mais para uma organização desportiva e competitiva, em que há aqui uma entropia, muitas vezes, no sistema, que é o espírito competitivo, que pode ser uma entropia num sistema de relação e de compromisso. E, portanto, aqui, para mim, a identificação e a transmissão desses princípios e desses valores humanos, sociais, de relação, essenciais. E um terceiro pilar era que quem entrasse se sentisse claramente pertença. Não era um tarefeiro, não, que se sentisse, e por isso, uma responsabilidade de criar um ambiente para que quem entrasse sentisse também esse sentimento de pertença, que para mim era, para mim e para nós, e das conversas que fui tendo com as pessoas que no fundo tiveram comigo neste primeiro arranque, e nomeadamente a Rita Mimoso e a Madalena Cipriano, fomos assim, somos os três os fundadores, legalmente os fundadores, mas sempre querendo que todos participassem e quem entrava perceber qual era a mais-valia que podia ser utilizada em prol do clube. Houve uma altura que até senti que era importante envolver pais e cheguei mesmo a convidar um pai para o órgão de direção do clube, e quando foi para sair, saí pacificamente. Saí não, que eu não saí, que eu não saí, continuo a ser sócio. E, portanto, número 1, aliás, é sócio. Mas, agora, voltando um bocadinho à tua pergunta, que já me estava a perder. Como é evidente, isto saiu do pelo, não é? Era esse um pouco o lado que eu queria que as pessoas também explicar às pessoas as diferentes dinâmicas. Isto só é possível com uma dedicação a 200%. Não é 100%. É preciso uma carolice. Uma carolice. Eu nos meus 40 anos, até disse que a minha mulher era a minha segunda, porque a minha primeira amante era o corfball. Só porque foi primeiro, pronto. Só mas o impacto inicial não foi bem esse. Mas só com uma entrega total, não é? E, portanto, todo o tempo livre que eu tinha era para a organização disso. Às vezes tinha aulas de manhã, saía a correr para uma reunião na Câmara ou na Junta por causa do pavilhão ou por causa do subsídio, e depois voltava a correr para dar as aulas, não é? Quando era preciso tirar os postos de um lado para o outro, eu tinha a sorte ao azar de ter uma carrinha grande, e portanto lá ia eu com os postos atrás, e portanto sempre a arregaçar as mangas sem qualquer problema nenhum, antes pelo contrário. É claramente um serviço, um serviço assumido como um serviço, como uma missão, mas que implica abdicar de outras coisas, não é?
Nomeadamente, por exemplo, vendi o meu lugar que eu tinha no Estádio Novo do Sporting, tinha lugar cativo, e às tantas assim, eu com o Corfball não vou aos jogos, não fazia sentido, não é? E, portanto, é um esforço que implica uma gestão muito grande do tempo, um, um abdicar de outras coisas, e um sacrifício, isso agradeço também, um sacrifício familiar de quem está ao meu lado, de que, percebendo a importância para mim da modalidade, me deu todo o espaço e todo o tempo para que isso fosse possível. Mas é horas extras deixamos de ter, ou melhor, Exatamente, sem dúvida. temos mais horas extras. Exatamente. Estão ocupadas. Estão ocupadas. Já falaste aqui um pouco, tiveste o privilégio também de jogar com e até de treinar o teu filho, o Sebastião, não é? Como é que isso foi? Ter sido uma experiência incrível, não é? Foi ainda durante alguns anos. Ele teve quase no início, não foi? Ele teve... Sim. Ele começou a jogar com 10 anos, e, portanto, acompanhou-me todo este projeto. Aliás, não deixou de ser também aqui uma força motriz ele estar envolvido. Claro, faz parte da tua motivação poderes dar as condições, não é? Sim. Se calhar, olhando para trás, se não tivesse nenhum filho comigo neste projeto, se calhar as coisas tinham tomado um caminho diferente. Não sei, mas também estou a ser completamente transparente. Não é? Às vezes, naqueles momentos mais difíceis, de maior sobrecarga e se calhar de maior dificuldade em termos de gestão do tempo, gestão familiar, a presença do Sebastião era ali uma força motriz e, portanto, dava ali um novo fogo, um novo impulso, e até algumas justificações familiares. Certo. E como é que foi? E quanto à experiência? Pronto, em termos de jogo, claro que é um gozo enorme. Em termos de treino é sempre mais complicado. E esse é realmente um papel que, numa fase inicial, é um papel fácil. Numa fase inicial de introdução da modalidade, em escalões de formação, pelo meu perfil e percurso profissional, é uma tarefa fácil. A partir do momento em que começa a haver aqui uma vertente competitiva maior, já começa a ser mais difícil de gerir. E também tem muito a ver com... Não, acho que isso é normal em qualquer situação, ainda por cima. Estamos a falar de um dos melhores atletas jovens aí da história do corfball português. Já não é tão jovem assim, Sebastião, desculpa lá, já estás aí estás no teu prime agora, ainda a representar. Olha, eu deixei de jogar com a idade dele, mais ou menos. Deixei de jogar com a idade dele. Exatamente. Portanto, eu deixei de jogar com 25 anos, ele faz 25 anos agora em outubro. Estou a fazer bem as contas? Estou. Espero que sim. Não peças a mim. Não estás não. Acho que ele já faz 26. Ele já faz 26. João, edita esta parte, está bem? Está bem. Mas para mim é mais fácil fazer as contas porque ele é pouco mais velho do que eu, portanto não tenho essa desculpa. Não, sabes que eu por causa da pandemia corto 2 anos, portanto... Não, essa é boa, essa é uma boa. Também costumo dizer isso, Não, pois é, não, ele é de 97, ele faz 26 este ano, faz 27. Mas sim, e ele é um miúdo muito competitivo, e é sempre difícil. Acho que é uma situação basicamente impossível de gerir, eu acho, nessas circunstâncias, mas acho que está aí à vista que também, né, o que ele é hoje, jogador de seleção nacional, também muito se deve
todo esse percurso que aconteceu, e acho que as coisas acabaram todas por correr pelo melhor. Sim, e mesmo porque a gestão não é só com ele, não é? É Claro, depois ele face a aos equipa outros. toda, face aos outros, não Daí a é? impossibilidade, não é? Daí, Portanto, mas eu acho que consegui ter essa imparcialidade e espero ter contribuído para o desenvolvimento dele e para o desenvolvimento dos vários atletas que isso passaram. acho que não há dúvidas, até pela quantidade imensa de jogadores de topo que existem que já existiam no Corfball Nacional, que começaram precisamente ou nas Doroteias ou no KPLX. Isso aí, e havemos de tentar trazer muitos deles aqui à conversa também, Vasco. E havemos de ter essa também a oportunidade de falar um pouco com eles também dessa parte da experiência. Qual é que é a tua ligação? Desculpa, queres dizer alguma coisa? Não, diz. Já estamos aqui, precisamos de fechar, não é? Porque não é só corfball, não é? É sempre 200%, mas não é só. Estava ótimo. A conversa está ótima. Qual é que é a tua ligação neste momento com a modalidade? Portanto, a nossa nova direção entrou agora no clube da qual eu faço parte faz agora 2 épocas. O ano passado ainda vieste aqui ajudar-nos em vários momentos em jogos onde tínhamos ali falta de pessoas e ainda te fartaste de marcar golos nesses jogos. O que é que estás a pensar aqui nos próximos tempos? Agora tens aqui o grande projeto da JMJ, né? Sim. Mas qual é a tua ligação neste momento? O que é que pensas estar no futuro? Ligado de que forma? Olha, engraçado que não foi a propósito deste Corfcast, não falhei o nome, não? Não, está certo. Não foi a propósito deste Corfcast, mas estava precisamente um bocadinho a pensar sobre isso hoje no carro, que eu hoje tive uma outra reunião de outra coisa, e quando vinha estava precisamente a pensar, porque ontem mandei uma mensagem ao Miguel Costa, troquei uma mensagem com ele e ele devolveu-me e estava um bocadinho a pensar nisso e eu este ano tive claramente mais afastado, precisamente pela organização da Jornada Mundial da Juventude. Consegui ainda ver alguns jogos do playoff final. Durante a época competitiva fui a 1 ou 2 jogos. Olha, uma coisa que me deu um gozo enorme, que foi a um treino da vossa equipa de Corfball adaptado. Foi uma coisa que me deu um gozo enorme, até pelo meu passado académico e profissional também. E por isso, neste momento, e olhando um bocadinho para a próxima época, há aqui duas coisas que eu gostaria. Uma era assistir a mais jogos. É claramente minha intenção conseguir assistir a mais jogos, porque tenho saudades disso. E a segunda é, havendo essa disponibilidade e essa vontade e essa continuidade do projeto do Corfball adaptado, disponibilizar-me para se calhar dar algum contributo a esse nível. Assim, são assim duas coisas que já me têm passado pela cabeça, porque eu continuo a ter uns minutinhos por dia com o Corfball X a passar-me pela cabeça. Acredito que sim. Não, e depois também num futuro próximo ou não sabemos, não é? Também para jogares com o teu neto, não é? Portanto, é dar aí energia ao Sebastião, ao Salvador, à Maria. Estou aqui para falhar ao Francisco. Francisco é o mais velho. Francisco, peso no Francisco, não é? Peso no Francisco. Para poder ainda contar aí contigo, não é nos galvados, mas nos pavilhões, e quem sabe nos galvados, se o Corfball Outdoor vier aí para a nossa competição. Olha, tenho alguma dúvida. Sim, também.
E deixar só, tens aqui alguma história, porque o corfball, para quem está neste ambiente, tem milhares de histórias engraçadas que acontecem tanto nas viagens de carrinha como do ambiente da equipa. Tens alguma história que muitas vezes lembras-te desses tempos mais antigos ou mais recentes que gostasses de partilhar, que assim uma coisa absolutamente que aconteceu e que queiras partilhar e possas partilhar connosco? Mas há aqui umas que não posso. Certo, imagino. Há aqui umas que não posso. Mas vou partilhar uma na dimensão mais social. Nós fomos em 90, fizemos uma coisa extraordinária, que foi, pegámos em 27 pessoas e fomos 3 semanas de carrinha, saímos aqui de Lisboa, e fomos de carrinha participar em 2 torneios, um na República Checa, na altura ainda era Checoslováquia, e outro na Hungria. Então, partimos em 3 carrinhas de 9 lugares e fomos durante 3 semanas direto. 3 carrinhas cheias. 3 carrinhas cheias. 3 carrinhas cheias, durante 3 semanas em pleno agosto. Espera aí, daqui à República Checa eu já fiz isso, é para aí 4 dias? Viagem? O pior, nós estávamos planeados sair de manhã, quem tinha planeado a viagem era o Pedro Caio. O Pedro Caio era todo certinho nos planeamentos, saímos às 9 da manhã, às não sei o quê, estamos ali, pomos gasolina, saímos dali porque a gasolina ali é mais barata, ele tinha aquilo tudo ao pormenor. E então, de manhã fomos buscar as carrinhas, eram carrinhas de aluguer, e chegámos lá, uma estava com o vidro completamente partido. Portanto, quem tinha usado no dia anterior partiu o vidro e, portanto, eles não tinham carrinha disponível. Então, o que é que nós tínhamos? Tentámos arranjar outra carrinha, não conseguimos arranjar outra carrinha, a única solução era eles substituírem o vidro. Okay? Portanto, as outras 2 carrinhas estavam prontas, mas nós iríamos sempre todos juntos, e, portanto, em vez de partirmos às 9 da manhã, partimos às 5 da tarde. Com bom português, aquilo estava sempre tudo contadinho. Bem, fomos diretos a Praga, sem parar. Só parávamos para pôr gasolina. Pumba. Uma coisa de loucos. Completamente loucos. Porque o torneio não era... Começava, não é? Tinha data para começar, não é? Não tínhamos, não podíamos, não tínhamos um dia tudo de dormir, comer no carro, dormir, enquanto a regra era só os 3 que iam à frente tinham que ir acordados. O contor, naturalmente, e os outros dois, tinham essa responsabilidade. E, portanto, foi... Portanto, essa foi a primeira aventura contável. Segunda aventura contável. Saímos da República Checa em direção à Hungria, depois de participarmos lá no torneio, e fomos à noite. E à noite, antes de chegar a Budapeste, há ali uma zona meio montanhosa, bem, estava um nevoeiro cerrado, que não se via ponta, não se via absolutamente nada. Então, continuamos, paramos, não paramos. Aqui não podemos parar nesta estrada, é uma estrada toda aos esses, é impossível parar. Houve uma carrinha que viu lá um buraco. Não, nós ficamos aqui, e nós estávamos a 20 minutos de Budapeste. Não, nós continuámos, assim, um com a cabeça de fora do vidro, um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, e fomos, pronto, com o nevoeiro completamente cerrado, não se via absolutamente nada. Chegámos a Budapeste, vamos encostar já, encostamos aqui logo possível, não sei o quê, uns ficam a dormir no carro, eu e mais 2 pegámos no saco de cama, está aqui um jardim, vamos ficar aqui a dormir, passamos esta sebe, não sei o quê, estamos muito mais... Um nevoeiro enorme. De manhã acordamos, estávamos no meio do jardim de um hotel de 5 estrelas. Uma coisa... com o jardineiro a mandar-nos pontapés, não sei o quê. E eu pensei, olha, já que estamos aqui no hotel, vamos entrar aqui no hotel e vamos tentar tomar o pequeno almoço. Estás maluco? Vamos já tomar o pequeno almoço? Não, vamos. Isto tem daqui 2 ou 3 salas. Como é que vocês comunicavam com as outras carrinhas? Não havia telemóvel? Já havia?
Walkie-talkies. Muito bom, walkie-talkies. Era. E os walkie-talkies serviam para comunicar e para brincar também. Que era, imagina, estávamos 3 carrinhas, a primeira começava, por exemplo, a fazer uma ultrapassagem, e iam dizer, ok, podes ultrapassar, mesmo numa curva, pode ultrapassar, porque nós íamos à frente. Pronto, esta parte era meio contável. Meio contável. Mas então, depois disse, olha, vamos lá tomar um pequeno almoço. Não sei. Vamos, não vamos. Éramos só 3, portanto, vamos lá os 3. Entramos lá, então, qual é o vosso quarto? E nós, é o 220. Então não é nesta sala, é naquela sala ali. Só que depois os outros que estavam comigo, eu já não me lembro, era o Pedro Henriques, um de Rio Maior, e era, já não me lembro quem era, gostaram-se, porque eu já estava ali pronto para tomar um pequeno almoço num restaurante 5 estrelas. 5 estrelas, depois de ter sido escorraçado do jardim pelo jardineiro. E depois o torneio que tivemos na Hungria era um torneio de praia, num lago em Godoló, e foi muito giro. Depois para cá viemos via Veneza, fomos a Veneza, Verona, Ainda passearam? 3 semanas, conseguimos sobreviver os 27 sem haver batatadas, sem haver... havia uma carrinha que era assim um bocadinho mais hardcore, e então havia sempre 2 pessoas, que era eu e o Pedro Caio, que quando alguém queria sair daquela carrinha, nós fazíamos o favor de ir para aquela. Ir para aquela. Pronto, tinha um bocadinho mais fumo e tal. Sim. Mas foi assim uma experiência, e pronto, então, esta amizade daquele grupo do ISEF foi muito alicerçado nestas viagem. Aventuras. Estamos a falar em 90, reparem, em 90 o muro de Berlim tinha caído há pouco tempo, e portanto... E para aquele lado da Europa também quase ninguém nunca tinha ido, não é? Quase poucos portugueses tinham ido. Entramos com bolas, eram eles, mas o que é isso? Que bolas são essas? Nas passagens de fronteira, Na altura ainda havia fronteiras, então para lá... mas foi uma experiência extraordinária. Uma história, bem, com várias histórias, mas deixo estas 2. Obrigado pela partilha, Vasco, e esperamos nós também poder criar mais momentos desses e mais histórias para contar a todos os praticantes, sobretudo aqui no nosso clube, mas não só, porque é isto que nos vai depois ficando aqui agarrados e a querer que as coisas evoluam e a proporcionar também aos outros aquilo que nós vivemos, que sabemos que isso são experiências que nos marcaram e que nos fizeram melhor pessoas e conhecer outras pessoas que são referências na nossa vida. E pronto. Olha, eu tenho que agradecer esta oportunidade e agradecer, no fundo, a todas as pessoas que permitiram estas experiências e eu estar aqui com esta bola aqui atrás. Participei nas discussões com a Federação Internacional sobre a bola e sobre os cestos e sobre... que também foi muito giro, porque acabei também por me envolver na parte internacional da modalidade e desafio também toda a gente que possa e que queira também a dar o seu contributo, não só a nível nacional como a nível internacional, e boa sorte para este projeto que eu acho que é um projeto de divulgação da modalidade importantíssimo, e que dou uma vez mais os parabéns e obrigado pelo convite, e já sabem que estou cá também para ajudar. Toda a gente sabe isso. O grande Vasco Condado. Obrigado, Vasco. Obrigado, João. Espero que não tenhamos tido grandes problemas técnicos. Desafio a todos que estão a ver isto, para que não forem subscritores do canal, façam a subscrição, porque assim também nos ajudam. Recebem notificação do próximo podcast. Nós esperamos conseguir entregar com alguma regularidade que a nossa disponibilidade permitir. Este foi o primeiro episódio, muitos que vão vir. Obrigado a todos e até à próxima. E muitos jogos para todos. Muitos jogos. Obrigado.